A leitura para o signo Gêmeos, nascidos 21 de maio a 20 de junho. Leitura para o signo de elemento ar, 12 a 18 de dezembro. Começamos com a carta dominante, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo, terça-feira, quinta-feira, sábado. Segunda-feira, começamos com 6 de ouros. O 6 de ouros significa dádiva e pode surgir como um investimento financeiro no seu negócio. Ou pode ser da parte de um mentor, ou então antes isso uma herança familiar, ou uma vitória num concurso, ou um bónus, ou um pagamento inesperado. Falam-nos de um pagamento inesperado. E talvez o valorizem por ser como é e a sua dádiva especial seja uma pequena oferta também de um amigo, por exemplo. Da mesma forma, talvez o leitor se sinta inspirado pela generosidade a dar aos outros sem esperar nada em troca, porque é uma dádiva, aparece dinheiro inesperado. Agora vamos para terça-feira. Terça-feira temos o 6 de copas. O 6 de copas significa benefício da experiência. Vocês vão ter algum benefício devido ao seu passado. O passado e o presente fundem-se. Então, a sua experiência do passado acaba por ser útil neste momento, gerando felicidade e estímulo. O leitor beneficia-se de contactos ou até mesmo também capacidades adquiridas no passado e dá valor àquilo que aprendeu com a experiência. Também pode simbolizar um velho amigo ou um conhecido que reaparece para alguns, e o leitor aprecia a partilha de recordações com essa pessoa. Companhia e ideias que oferecem uma contelha de inspiração para aventuras e planos no futuro. Também pode simbolizar isso, portanto. E agora vamos para quarta-feira. Quarta-feira temos a carta do 7 de ouros invertido. Essa carta significa procrastinação. Há demasiadas coisas para resolver, ou pelo menos é o que parece. Você tem essa sensação. E que alguém que lhe é próximo sente-se muito preocupado com a ameaça de uma crise monetária ou de confiança. Tá? Monetária ou de confiança, uma ou outra. É uma situação que, no entanto, é menos complexa do que parece. Tá? Passa aos actos em vez de procrastinar. Tá? Você vai estar aí um bocadinho a procrastinar, estar aí com preocupações, de ameaças de crises monetárias ou de confiança, mas é uma situação menos complexa. Mas às vezes quando nós nos preocupamos é bom, porque é isso que faz com que a situação no final saia minimizada, porque nós acabamos por ter precaução, não é? Exatamente porque estamos preocupados, não é? Portanto, vá por esse caminho. Agora vamos para quinta-feira. Quinta-feira temos a carta do 8 de paus. O 8 de paus significa, estando ela direita, oportunidades, ou então vão existir oportunidades, notícias boas acerca de viagens ou projetos. E o 8 assinala uma altura de grande atividade, cheia de ideias e propostas, sente-se valorizado e apreciado e os outros o reconhecem o seu talento. E vai sentir-se com mais facilidade em conhecer pessoas que partilham a sua visão, porque os seus diálogos vão estar muito mais abertos devido a essa inspiração. E na sexta-feira temos o 9 de espadas. Essa carta significa sofrimento e vitimização. É uma carta que indica uma época de esgotamento. Talvez você queira fazer-se de vítima para chamar a atenção, não é? Ou então estar mesmo em sofrimento devido a uma época de esgotamento. É uma época em que o leitor corre o perigo de se deixar vitimizar. Veja só, não é? Pelo stress ou por uma ansiedade extrema. E talvez se deva a estar exausto e mais suscetível a doenças ou a travar batalhas constantes com colegas e familiares. Saiba que tem em si a força necessária, tá? Para ultrapassar todas essas provações. Essa carta diz exatamente isso que estou a dizer. Tá? Não é algo que eu estou a dizer para minimizar o sofrimento. Realmente é o que a carta diz. Você tem essa capacidade. Tá? E no sábado temos o 5 de espadas. O 5 de espadas significa derrota. Tandela invertida, a 5 de espadas significa denúncia. Situação de tensão acumulada. Já veio aqui desde o dia anterior. Situação, existe um receio de humilhação e de vulnerabilidade, a críticas malévolas,
leva-o a manter uma atitude de desafio por causa disso, em vez de admitir os erros do passado. Então, para travar esta carta descendente, esta carta diz para assumir a responsabilidade dos seus erros, por mais que isto lhe custe. Assuma e prontos. Para domingo, temos o 5 de copas. E esta carta indica cura. É exatamente a cura de um sentimento de infelicidade. Revela a cura de feridas emocionais. Talvez tenha sofrido com a ruptura de uma relação ou até de um sonho, um projeto, mas ao libertar-se dos males do passado estará a estimular a sua recuperação, restauro da confiança e da esperança na transição para uma nova fase mais positiva. E, portanto, esta semana começou com uma dádiva, um sentimento de dávida, um dinheiro que aparece, mas também uma procrastinação, porque existem coisas a resolver, preocupações por causa de crises monetárias ou de confiança, pode ser um medo de que este dinheiro não faça valer, ou pode ter a ver com a confiança mesmo de alguém, com quem pode haver uma ruptura esta semana. Vai acabar a semana com um sentimento de derrota, devido à exaustão, seja financeira ou emocional, vai haver uma exaustão e você vai se sentir, diz esta carta, exaustão, é esta carta aqui que fala dessa exaustão. Aqui fala-nos é da vitimização, o sofrimento, também por esse esgotamento, está bem? Mas no meio disto tudo vão haver oportunidades, portanto... e isso vai sentir-se mais na quinta-feira. Na terça-feira foi logo uma confusão, não é? Uma carta da confusão, o 7 de copas. Muitos convites, não é? Esta carta mesmo realça isso, oportunidades, existem muitos convites. Você vai sentir-se confuso no início da semana, no entanto isso é tudo uma dádiva. Vai haver aí receios, mas são oportunidades, você se olhar no fundo, acho que você vai encontrá-las, principalmente na quinta-feira, o que é que realmente quer aproveitar dessas oportunidades. É uma semana em que muitos vão se curar a nível emocional, quem está a passar por situações de decepções amorosas. É uma semana de cura. É uma semana que não parece ser muito boa em termos de confiança. Aí no amor pode não estar muito bom. Ou se tiver, está a sobrecarregá-lo muito, porque você está sobrecarregado, definitivamente é uma semana que você está sobrecarregado. Sobrecarregado não um fardo, não de coisas para fazer propriamente, mas escolhas. Vai estar um bocado confuso com as suas escolhas, com algumas preocupações, apesar daquele dinheiro que entrou, e vai fazê-lo sentir-se esgotado no final da semana por causa disso. E a carta predominante diz-nos a força, tenha força, predomina a situação. É uma carta de coragem, paciência e persistência para enfrentar também um opositor potencialmente perigoso. Pode sentir-se provocado, disponha-se a negociar e mantenha-se firme na sua posição. Mais facilmente vai atingir os seus objetivos, seja com confiança, em vez de reagir com demonstrações de forças explícitas. É uma carta que também remete para um conflito interno, não é? Temos aqui a carta da confusão e a necessidade de aceitar o seu próprio lado negro. Tem que aceitar o seu próprio lado negro. E, portanto, a força também simboliza boa saúde, você vai ter vitalidade, boa saúde, contornos positivos, que é o que isto significa. Força, você vai sentir força, tá? Vai ter oportunidades, vai se sentir motivado, vai ter que fazer aí a escolha certa. Estas duas cartas aqui significam exatamente sobre isso: confusão, muitas oportunidades e convites, e as oportunidades, assim como também nos indica a cura de feridas emocionais, mas também o esgotamento. Você simplesmente pode estar farta, ficar farto de uma situação que esteja para alguns a desenvolver-se na relação e simplesmente decida curar-se. Ou então, para alguns que já estejam a sofrer há algum tempo, vão se sentir melhor esta semana. Talvez esse dinheiro vos faça entrar em movimento. E essas oportunidades também façam esquecer aí a situação. Para quem está num relacionamento, vão-se curar as feridas emocionais da relação, pelo menos vão ter essa oportunidade, porque oportunidades é uma semana disso, não vai faltar oportunidades. E a semana agora o conselho para a semana é o Sol.
é uma carta que nos fala de êxito, recuperação, diversão, felicidade, vitalidade e crescimento. Então, se não for no caso de recuperação, é crescimento, tá? Se não for o caso do êxito, pelo menos é o sentimento de felicidade e diversão. Se não é vitalidade, é diversão. Se não é diversão, é vitalidade. Mas são coisas muito boas. Existe êxito, uma época de coisas boas. Parece ser uma semana pacífica, não parece estar a haver aqui intrigas, nem na vossa vida amorosa, nem no trabalho. A coisa parece estar pacífica, apesar da sua exaustão emocional, está bem? Ou financeira, mas é mais emocional que aqui fala, acho eu. E um pequeno colapso pode haver. Você tem que ter força e gerir isso tudo. E pode também referir-se esta carta sobre uma viagem para alguns, uma viagem longa. Ou um tempo propício a chegar mais longe. Mas a mensagem é mais de recuperação, não tanto de aventura. E o Sol também descreve o período de lua de mel ou de uma relação nova para alguns. Apaixonado, o leitor sente-se novamente como uma criança inocente e despreocupada. Uma carta que também significa a entrada de crianças na vida de alguns. Os montes protegem os girassóis do clima inclemente, permitindo-lhes crescer, tal como quem zela por uma relação, um projeto ou uma família. Vai haver crescimento. Portanto, é uma semana boa que vocês vão ter aqui, mas esgotante também ao mesmo tempo, cheia de oportunidades, bem confusa devido a esses convites, essas oportunidades todas. Mas se você souber gerir bem isso, usar a força que é o predomínio, vai sair sobre muito, muito bem. E se souber seguir aqui o conselho, também. Portanto, tenha uma boa semana, Gêmeos, oposto de Sagitário.